Tem um processo, tem vara que leva 3 meses para juntar. Eu deixei de fazer um trabalho judicial para fazer isso. Boa noite a todos. Cumprimento a todos na pessoa da doutora Daniela Capanema, que vai conduzir os trabalhos. Eu estou aqui exclusivamente na condição de presidente da ABAME para dar as boas-vindas a vocês. Aqueles que tiveram caras novas aqui, é sempre um prazer, né? Ter caras novas na ABAME. A nossa instituição, para aqueles que não conhecem, só para apresentar uma instituição que tem 36 anos, tá? Ela é pioneira nos debates de mercado imobiliário no Rio de Janeiro e no Brasil. Dentro dessa casa, nós tivemos importantes discussões, como, por exemplo, a lei do inquilinato, que foi gestada dentro da ABAME, a lei 13.465, parte dela foi gestada dentro da ABAME. Nós tivemos agora o despejo extrajudicial, que eu tive o prazer de ser coautor, também foi gestada aqui dentro. Então, nós temos aqui um pioneirismo, um protagonismo no mercado muito grande, nos orgulhamos muito disso e lutamos muito para a manutenção desse legado. A criação dessa comissão de shopping center, que vai ter o evento de lançamento hoje, nasceu de uma conversa que eu tive com a Daniela, porque eu tenho o prazer de ser minha vice-presidente, né, que carrega essa pesada bandeira comigo. Ela falou: olha, a gente precisa desenvolver os estudos na área, a gente tem muito material, a gente acaba tendo muito especialista, mas a gente não tem um fórum no Rio de Janeiro para esse tipo de debate. A gente precisa trazer para o Rio de Janeiro esses debates, a gente acaba tendo uma concentração maior disso em São Paulo, né, em outras capitais. E no Rio a gente precisava, eu falei: Daniela, carta branca, você é a pessoa mais indicada para conduzir esses trabalhos. Então, além de vice-presidente, ela será empossada hoje como presidente da Comissão de Estudos em Shopping Center. Só para cumprir também um outro dever protocolar nosso, a ABAME ela tem por função, né, precípua, o desenvolvimento do conhecimento acadêmico jurídico, sempre com recorte no mercado imobiliário, mas nós aqui debatemos quase todas as matérias. A gente tem tido, inclusive, muitos eventos, muitos encontros sobre reforma tributária, que é o tema que todos nós ficamos um pouco desesperados em conhecer. Nós temos uma comissão de regularização fundiária, que é presidida pelo Felipe, nós temos uma comissão de direito de família, nós temos uma comissão que está em desenvolvimento, que é a nossa comissão de assuntos legislativos, que é para trazer e tentar condensar as demandas que a gente precisa apresentar ao Poder Legislativo dentro da comissão, para a gente ter debates aprofundados sobre isso. Então, aqueles que tiverem interesse de participar desses temas, de debater esses temas, são mais do que bem-vindos. A banca, inclusive, ela recepciona advogados, jovens advogados, existe até um preço, não é isso? Existe um valor diferenciado da associação, né? Até 5 anos tem um valor diferenciado, depois de 5 anos aí cada um por si, aí tem o valor da nossa cota associativa, mas os benefícios se justificam. A BAME também ela tem construído uma série de parcerias. A gente hoje tem como parceiros institucionais o 15º Ofício de Notas, nós temos a O2 Seguros, a gente está correndo atrás de seguros previdenciários, DIT e outras operações de segurança para a advocacia, para dentro da ABAME, e só os associados terão acesso a isso. E nós temos a escola, que talvez seja o ativo que eu mais tenho carinho, que a gente criou na nossa gestão e está dando trabalho, mas está dando muito certo também, que é a ESAI. Então, dentro da ESAI, inclusive, a Daniela já está devidamente intimada a trazer cursos sobre o tema Shopping Center para dentro da escola. Os associados da ABAME têm 70% de desconto em todos os cursos da ESAI. Quem não é da ABAME pode fazer os cursos também, mas aí se mete lá ao preço de mercado. Então, tendo cumprido aqui essa minha função institucional, eu quero dar posse à doutora Daniela Capanema para presidir a comissão de estudos em Shopping Center. Desejo sorte, tenho certeza que desenvolverão um excelente trabalho e vou passar ela a palavra para a condução. Parabéns. Não, tem que assinar o livrinho. Tira a cópia. Vai para todos. Está assinando. Obrigada. Boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial,
porque nós estamos hoje, como o Gabriel falou, nesse lançamento dessa comissão, e, como eu falei para o pessoal da comissão, é um bebê, está nascendo hoje, daqui a pouco a gente ganha mais corpo, ganha mais membros, e com isso a gente vai ter muitos especialistas aqui, podendo agregar muito conhecimento. Quero agradecer a todos que aceitaram o convite de fazer parte da comissão. Nos honra muito aqui a presença de vocês e vai ser não só bom para nós profissionais, mas para o mercado como um todo, porque com certeza tem muita gente aqui, a régua está alta e a gente vai com certeza contribuir bastante. Vou agora falar aqui um pouquinho da pessoa que eu escolhi para ser vice-presidente da nossa comissão, que é a doutora Ana Carolina Bertuccelli Souza Horta, que realmente, com certeza, assim, é uma pessoa muito qualificada. Eu vou falar aqui um pouquinho das qualificações dela. É uma advogada com sólida trajetória no setor de shopping center, atua há mais de 10 anos na liderança jurídica de grandes grupos do varejo e empreendimentos comerciais, como Ancar, onde trabalhou 8 anos como gerente jurídica e atualmente compõe a equipe jurídica da Multiplan, onde segue dedicada ao aprimoramento dos modelos contratuais, eficiência operacional e ao desenvolvimento de soluções jurídicas que apoiam a inovação, a sustentabilidade e a competitividade dos empreendimentos. É integrante do Comitê Jurídico da Abrace, participa da construção de diretrizes e boas práticas que influenciam o ecossistema nacional de shopping centers, bem como em eventos sobre reforma tributária, aprofundando a análise de seus impactos operacionais, financeiros e contratuais sobre o setor. Possui MBA em Direito Econômico e Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, especialização em Tributação Internacional pelo IBET e extensão em Negociação e Contratos pela Universidade da Califórnia de San Diego. Então, é uma pessoa aqui que realmente vai ser, com certeza, um ganho enorme para nós. Vou passar a palavra para a doutora. Mas eu agradeço imensamente a oportunidade. Espero contribuir com vocês também, não só na teoria, como na prática, que eu acho que são mais importantes também, trazer para dentro de casa discussões que são mais em voga, né? Então, não só da parte tributária, como também as boas práticas, contratos, como eu estava falando ali com o colega. Às vezes a gente entende que não é só um negócio shopping center, né? Outras legislações que não são estritamente shopping center acabam repercutindo no mercado de shopping center. Então, a ideia é que esse fórum seja uma troca, e eu espero contribuir muito nessa vice-presidência com soluções propositivas, que seja realmente uma grande troca aí para todos nós. Tá? Muito prazer, para quem não me conhece, eu estou à disposição aqui de vocês. E só para somar aqui, eu me esqueci de falar uma coisa importante, nós criamos também, e aí já fica também a comissão de shopping intimada para trás. Nós criamos aqui, uma das nossas iniciativas que a gente sentiu falta, era que a ABAME, que acaba reunindo tantos especialistas, né, os debates que são tão ricos, a gente acabava tendo um pouco de dificuldade de projetar isso para fora da entidade. Então, nós criamos, dentro da nossa gestão, um negócio que nós chamamos de recomendações da ABAME, que nada mais são do que enunciados que representam as posições institucionais da casa, que são deliberadas internamente para o mundo exterior. E a primeira recomendação, e o processo de aprovação da recomendação é um processo, um pouquinho burocrático, porque tem que ser, afinal de contas, é uma posição que a casa tem, pode ser eventualmente revogada, mas ela tem que seguir ali um rito mínimo. E aí, como tudo na vida se copia, né, eu copiei um pouco a sistemática que o CJF usa para estruturar os seus enunciados. Então, nós temos uma sistemática bicameral para aprovar as nossas recomendações. A gente tem, quinzenalmente, uma reunião que nós chamamos de Oficina Jurídica Geral do Pedro Simões, em homenagem a um dos baluartes para a nossa casa. E nessa oficina jurídica, no terceiro bloco da oficina, a gente, qualquer associado, qualquer entidade parceira, né, amiga da ABAME, pode propor um enunciado de recomendação. E aí esse enunciado ele é votado, ele é discutido, votado na oficina.
Se for aprovado na oficina, ele é deliberado pelo nosso Conselho Deliberativo, e se aprovado no Conselho Deliberativo, ele se torna um enunciado efetivo da casa. O primeiro enunciado que nós aprovamos foi no último dia 25 de novembro, né, Carolina? Foi 25. No último dia 25 de novembro, foi que é válido o negócio jurídico processual pelo qual o locador fica exigido de depositar a caução processual para fins da liminar de despejo prevista no 59º parágrafo 1º, ante a natureza meramente patrimonial dessa caução. O que nós fizemos com esse enunciado? Além, obviamente, de uma divulgação interna para todos os associados usarem, nós divulgamos esse enunciado para os tribunais de justiça e para outras entidades. E já estamos recebendo feedback muito positivo desse enunciado. Olha, poxa, muito obrigado. Podemos divulgar essa fundamentação que vocês apresentaram, porque ele é acompanhado de uma justificativa. Podemos divulgar? À vontade, podem divulgar. Então, nós já temos outros 2 enunciados que foram aprovados na última oficina para serem aprovados ano que vem pelo Conselho Deliberativo. E eu acho que a matéria de shopping center, de alguém que atua em shopping center, a gente tem muita coisa que vale a pena a gente tentar amarrar para não ficar tão dependente assim dos vacilos dos precedentes. Essa variação que a gente acaba tendo desses precedentes que são muito vacilantes em relação aos entendimentos que o mercado precisa. E no mercado, deixando muito claro, né, acho que a Comissão do Shopping Center terá esse papel e terá essa ética na condução dos trabalhos, de que não é pensar apenas no gestor, mas sim no ecossistema shopping center. Inclusive, o tomador de serviço final, inclusive o lojista, todo mundo tem ali interesses que vão estar equilibrados, vão estar parados nessas discussões. Então, eu já deixo aqui o apelo, Dani, de trago recomendações para a gente discutir e aprovar na casa e torná-las públicas, torná-las posições institucionais. E outra coisa também, comentei com você lá dentro, a BAME vai ingressar com amigos públicos, quer dizer, nós vamos aprovar ainda, vamos deliberar em conselho o ingresso em algumas ações da BAME como amigos públicos, e se a Comissão de Shopping entender que tem alguma matéria de interesse, por favor, nos avisem para a gente votar isso no conselho, aprovar e avançar. Tá bom? Tinha esquecido de falar, devolvo falar. Vamos, então, encostar aqui os nossos membros. Começar pela... A foto da família. Isso. Não regra, né? Não, quando você dá a entrada, já está protocolado na vara. O problema é processar lá dentro, isso demora. Ah, eu não sei, então não é isso. Mas quando você protocola a petição, ela vai automaticamente para o processo já. É o que é. Bom, vou chamar aqui, para não ter mais demora, né? Vamos lá. Doutora Maria Fernanda Baixo. Não tem problema. Ah, esqueci de pegar. Depois de pegar. Aí eu não sei te dizer, eu não sei qual é a matéria, né? Sei que legal. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Doutor Felipe Caiá Duarte. Eu tive 2 casos assim e andou. Ah, então. Vai na ouvidoria. Obrigada. Em agosto, final de agosto, aí eu fiquei perturbando lá
foi para a conclusão, fez o Doutor Gabriel de Souza Sampaio. eu disse a minha colega lá, que ela Gabriel Sampaio, É. Desculpa. a última vez eu fui, desculpa. Não, Cristiano Falcão Martins. mas desculpa. Não, eu vou para a ouvidoria. A vida aqui para falar com o Rafael hoje, às quartas-feiras. Tá vendo a naturalidade dele? Já se posicionou, tirou a voz. Cara, pode estar, entendeu? Tá de posse. Vinícius Aguiar Pereira Magalhães. Muito estranho esse negócio aqui, já vai sair a que beleza. Ó, mas tem que ser assim, Então, faz isso. tem que ser assim, não pode ser mais fácil. Tá certo. Tem alguém que eu não chamei? Tem alguém presente que chamou? É que você eu conheci só pelo. Não estou lembrando o seu nome, desculpa. Ah, o Antônio. É, Antônio Augusto. Novati. É a mãe dele. Já pegou? Ah, então acho que é. Vai. Muito obrigada. Doutor João Basílio, está nos ouvindo? Estou muito bem. Vocês estão me ouvindo? Doutor João Basílio, nosso membro também da comissão, devidamente empossado aqui nesse ato, vai nos dar aqui a grande honra de falar sobre a PLC 66 de 2025, que já se tornou lei, né, nessa semana. E, sem mais delongas, vou passar a palavra para o doutor João. Bom, boa tarde a todos. Vocês estão me escutando bem? Sim, escutamos. Que bom. Bom, boa tarde, em primeiro lugar, o presidente. Boa tarde, Daniela e Ana Horta, minha colega de tantos anos e embates jurídicos na área de shopping center, o que me dá uma tranquilidade enorme de tocar para vocês em todo e qualquer tema relativo a shopping center, já que se eu falar alguma coisa errada, com certeza teremos aí a Ana Horta e a Daniela, minha colega de escritório, para me corrigir de eventuais lacunas. Bom, em primeiro lugar, é uma honra enorme voltar aí, mais uma vez, à nossa querida ABAME, entidade que eu tenho um carinho e um amor especial. Estava fazendo as contas, eu estou formado desde 91, então estamos falando aí de 34 anos, e quando eu entrei na ABAME eu era estagiário, então lá se vão pelo menos 35 anos aí de ABAME.
e sempre fico muito feliz quando volto a essa casa que tanto me ensinou e tanto ajudou na minha formação profissional. Bom, o tema aqui para a gente trocar algumas ideias é sobre esse projeto de lei complementar número 66 de 2025, que se transformou em lei complementar número 291 de 1º de dezembro de 2025. Lei essa que trata das condições especiais de licenciamento e mais-valia para, na nossa matéria aqui em especial, em shopping center, mas, de fato, a primeira peculiaridade que eu evidenciaria para vocês é o fato de que essa lei complementar 291, que trata da mais-valia no Rio de Janeiro, ela é uma lei específica para determinados ramos de atividade, né? A própria lei ela já estabelece as condições especiais de licenciamento, mas estabelece quais as atividades estariam sujeitas à mais-valia, em especial supermercados, hipermercados, shopping centers e hospitais. Essa lei, ela foi. Pode avançar aí, por favor, o slide. Essa lei, ela foi encaminhada pelo Poder Executivo à Câmara Municipal em setembro de 2025, permitindo, então, desde que respeitando determinados parâmetros urbanísticos, pudesse ocorrer a mais-valia. Eu faria, pode avançar mais um slide, eu faria aí uma primeira crítica a essa legislação, em razão do fato de que fica parecendo, pela redação dos artigos, que essa é aquele tipo de lei encomendada. Ou seja, é aquela lei que não é genérica e sim específica para resolver determinadas questões de alguns empreendimentos imobiliários específicos. E vou justificar mais ao final do nosso encontro essa ressalva que eu estou fazendo para vocês. Então, essa não é uma lei normal de mais-valia, genérica. Ela é uma lei absolutamente temática. Por quê? Obviamente, quando se edita uma lei de mais-valia, ela vale para qualquer imóvel. Essa lei não, essa lei é específica. Ela só admite a mais-valia em 4, que na verdade também me parece que não são 4 ramos de atividade. Está falando aqui shopping centers, supermercados, hipermercados e hospitais. Muitas vezes é até difícil se distinguir o que é um supermercado, o que é um hipermercado, e muitas vezes até um shopping center. Em razão de hoje, vocês hão de convir, existem determinados hipermercados
que mais parecem um shopping center em razão do tamanho, da grandiosidade e da quantidade de ramos diversificados de comércio abrangidos por esses grandes hipermercados. Bom, no que diz respeito à aplicação dessas condições especiais de mais-valia, a lei cria duas hipóteses. A primeira delas são para imóveis, empreendimentos já existentes, e aí, nesse caso, abrangeria, seria passível de uma mais-valia qualquer shopping center, supermercado, hipermercado ou hospital já existente no Rio de Janeiro, e cria uma outra condição que seria para imóveis novos a serem ainda licenciados, ou seja, imóveis não existentes, os que a gente chama de greenfield, né? Só que a distinção que o legislador faz é: se o empreendimento, leia-se hospital, supermercado, hipermercado ou shopping, já existe, ele pode se valer da mais-valia. Agora, se trata de um empreendimento novo, o que a gente chama normalmente de greenfield, na área de shopping center, aí essa mais-valia ela só vai se aplicar, ela só vai se restringir ao que o legislador chamou de áreas receptoras das operações urbanas consorciadas, as chamadas OUCs. E, nesse caso, o legislador possibilitou o licenciamento desses novos empreendimentos, sujeitos à mais-valia, em 3 localidades do Rio de Janeiro. Especificamente em São Januário, na área do Autódromo de Guaratiba e Legado Olímpico. Então, vejam que o legislador faz aí uma importante distinção territorial, em que, se o imóvel novo se localiza em São Januário, no Autódromo de Guaratiba ou Legado Olímpico, ele está sujeito à mais-valia. Se localiza em outro lugar que não esses 3, somente se ele já for licenciado, se já for existente, é que ele está passível de se valer dessa lei de mais-valia. Vamos lá ao próximo slide, por favor. Então, como eu mencionei para vocês, na verdade, hoje, essas chamadas operações urbanas consorciadas, elas são apontadas pelo legislador em 3 locais distintos: a OUC São Januário, a OUC Autódromo de Guaratiba e a OUC Legado Olímpico. Fora dessas 3 áreas, onde se permitirá licenciamento com mais-valia nessas localidades, somente se aplicará mais-valia na hipótese de se tratar de um empreendimento já existente e já licenciado. Bom, vamos verificar, então, de acordo com a lei, qual é o limite de abrangência, de extensão dessas condições especiais de licenciamento e mais-valia. Vamos passar para o próximo slide, por favor. Então,
a gente tem aí o artigo 3º da Lei 291, que fala dos acréscimos, dizendo o seguinte: obviamente, o caput cria a regra genérica dizendo: fica permitida para as edificações estabelecidas no artigo 1º ampliação horizontal nas áreas cobertas e descobertas em qualquer nível da edificação e nos pavimentos de cobertura já legalizados ou previstos pela legislação em vigor, mediante o pagamento de contrapartida na forma estabelecida nessa lei complementar. E aí o parágrafo 1º vem e estabelece as condições específicas. Então vamos lá, diz: as ampliações horizontais deverão ser contíguas à edificação existente e ficarão limitadas a. Então, primeira regra do licenciamento e da mais-valia: tem que ser uma área contígua a ser legalizada. Eu não posso ter um supermercado e querer criar uma mais-valia numa outra área que não seja contígua a ela. Só em área contígua que autoriza o legislador a mais-valia. E cria também um limite. Cria um limite. O inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 3º da lei diz: as ampliações horizontais deverão ser contíguas à edificação existente e ficarão limitadas a: 1. Aumento de 20 pontos percentuais em relação à taxa de ocupação para os casos previstos no inciso 1 do artigo 2º. Então, vejam, o legislador está estabelecendo um limite para essa mais-valia de 2025. E que limite é esse? De até 20% da taxa de ocupação do imóvel. Ou seja, mais que isso não é permitido. Então, o limite, o teto da mais-valia de 2025, concedida aí pelo Poder Executivo e transformada em lei, é de 20% da taxa de ocupação do terreno. Em relação especificamente a hospitais, a legislação estabelece no artigo 5º o seguinte: fica permitida a construção de até 2 pavimentos adicionais acima do último pavimento permitido pela legislação em vigor ou aplicação de parâmetros de outra tipologia aplicável à mesma zona ou subzona, condicionado ao pagamento da contrapartida financeira ao município, em hospitais já existentes, com ou sem internação, com atividade devidamente licenciada na data da publicação dessa lei complementar. Daí, gente, vejam que eu fiz uma menção para vocês no início da minha fala de que isso está com cheiro, fica parecendo uma lei encomendada para um caso específico qualquer. Por quê? Ora, por que será que o legislador fez essa distinção, falando que para supermercado, hipermercado e shopping center eu posso ter um aumento da mais-valia e licenciar até 20% de uma área contígua em relação à taxa de ocupação? Já no hospital, eu posso subir mais 2 andares. Ora, fica parecendo que essa lei foi encomendada para algum hospital que pretende criar mais 2 andares. Por que não estabelecer que poderia ter mais 2 andares um supermercado ou um shopping center? Só pode ter 20% da área de ocupação. Então, daí me parece que se cria aí uma regra específica para uma atividade específica, o que não é a melhor forma de se legislar. Vai aí uma crítica pessoal minha, que eu submeto a vocês para a gente refletir, mas não deveria
se dá dessa forma. No que diz respeito especificamente ao prazo, diz a lei que o interessado terá 36 meses para requerer o licenciamento, contados da publicação dessa lei. Então, vejam, essa lei é editada em 2025, então esse licenciamento ele poderá ser requerido pelo particular ao município até 1º de dezembro de 2028. No que diz respeito ao pagamento da contrapartida para que haja a regularização da área sujeita à mais-valia, o legislador entendeu por bem de estabelecer um prazo de pagamento de até 24 meses, um parcelamento, desde que a parcela mensal a ser paga pelo contribuinte, pelo particular, não seja inferior a R$ 120. Agora, pode avançar mais um slide, por favor. Agora, qual é a base de cálculo estabelecida nessa lei para pagamento? Ora, o legislador criou aí uma fórmula de cálculo da mais-valia em que a área do acréscimo, a quantidade de metros quadrados, ela vai ser multiplicada pela VUP de 30%, que seria o valor unitário padrão do metro quadrado daquela área, conforme a avaliação do município, vezes 2. Ou seja, se a gente fazer um cálculo aproximado, a gente estaria falando alguma coisa em torno de um valor de 60% superior ao valor médio do metro quadrado da área em questão, como valor unitário padrão. O alerta que eu faço em relação a esse cálculo é que, embora no passado a prefeitura tivesse o seu cadastro de imóveis municipais bastante desvalorizado, hoje a gente vê, em muitos casos, ao contrário, ou seja, uma excessiva valorização das áreas para efeito de cobrança de tributo, em especial o IPTU, em que o executivo, de certa forma, supervaloriza o valor dos imóveis no Rio de Janeiro. Então, me parece que pode ser que teremos eventuais problemas no cálculo desse valor da mais-valia a ser pago, tanto nas hipóteses de hospitais, como nas hipóteses de shopping centers, supermercados e hipermercados. Vamos avançar mais um slide? Bom, vamos falar agora dos aspectos jurídicos
relevantes nessa questão de mais-valia, já que a legislação em vigor mencionada e limite da legislação vigente impactam nos parâmetros aplicáveis. Então, nós vamos ter que ter, na condução desses assuntos, uma enorme atenção à compatibilização com zona e subzona e regras permissivas previstas. Por quê? Cada localidade do Rio de Janeiro tem um regramento próprio, tem uma especificidade. O limite de construção na praia de Copacabana não é o mesmo da Avenida Rio Branco. Daí a necessidade que se tem para nós, advogados e profissionais do direito, se formos instados por um cliente a auxiliá-lo nessa mais-valia, nós teremos sim que examinar os parâmetros existentes naquela localidade específica da cidade, sob pena de um equívoco na aplicação dessa legislação de 2025. Além disso, há que se fazer uma ressalva relevante, que é a questão da interação normativa, em que já temos o plano diretor em vigor e a chamada outorga onerosa na base de cálculo da contrapartida, o chamado VUP, que é o valor unitário daquela localidade, o valor unitário padrão. E aí há que se fazer o alerta de uma eventual controvérsia, que seria o cálculo e abrangência dessa contrapartida em razão da legislação atual, momentaneamente alterada por essa Lei Complementar 291, haja vista o cálculo a ser pago da contrapartida da mais-valia. Me parece que o ideal num processo de licenciamento e regularização e pagamento da contrapartida através da mais-valia. Estão me ouvindo? Sim. Ah, bom, porque caiu aqui. Eu conectei de novo, peço desculpas, que eu estou nos Estados Unidos, não fugido como alguns deputados federais e políticos recentemente mencionados na mídia, mas estou aqui com um fuso horário de 2 horas acima nos Estados Unidos, aí fazendo esse contato com vocês. Estão ouvindo bem? Alô? Oi, gente, estão me ouvindo bem? Estamos Estão me ouvindo. ouvindo bem? Estamos. Então vamos lá. Dizia eu, seria relevante a contratação de arquitetos especializados em legislação urbana para que trabalhe a quatro mãos com nós, advogados, na regularização
dessas mais-valias, haja vista as peculiaridades da legislação edilícia carioca. Então, sugiro quem for atuar nessa área que, se possível, atue a quatro mãos com um arquiteto, em razão aí das necessidades de estudos de peças técnicas, elaboração de relatório urbanístico, memória de cálculo e elaboração de plantas, o que vai ser fundamental e necessário para que haja a regularização e pagamento da contrapartida da mais-valia. Então, com base até nessa especificidade do processo administrativo de mais-valia, é que o legislador foi bastante feliz, no meu modo de sentir, quando ele estabeleceu esse prazo bastante elástico de 36 meses para que se requeira o licenciamento da mais-valia. Então, é um prazo bastante longo que possibilitará essa regularização. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Ótimo. Então, mais um slide, por favor. Então, vamos tentar fazer um breve resumo, onde nós vamos aí mencionar as oportunidades, riscos e estratégias desse processo de mais-valia via a Lei 291, de 1º de dezembro de 2025. Bom, no que diz respeito à ampliação dos imóveis, então nós temos esse limite espacial de até mais 20% de acréscimo horizontal referente à taxa de ocupação do imóvel para ganho de área útil e requalificação de layout. Isso, obviamente, vai gerar uma enorme valorização e sinergia nas áreas atuais e principalmente nas chamadas OUCs, né? Nas áreas específicas, como o Autódromo de Guaratiba, São Januário e o Legado Olímpico, em imóveis que venham a ser licenciados a partir de 1º de dezembro de 2025. No que diz respeito ao risco, no que tange à insegurança jurídica e cronograma, a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque essa Lei 291 ela faz muita menção às leis atuais e antigas, em que necessitará de interpretação sobre a tal legislação vigente e os parâmetros de zoneamento do Rio em cada área específica. Mas, o que eu disse a vocês, isso é um risco limitado, já que o legislador foi bastante feliz aí ao estabelecer essa janela de 36 meses para requerer o licenciamento de mais-valia e pagamento da contrapartida, não em 36 meses, mas sim naquele período de 24 meses estabelecido pela lei. Um outro risco apontado seria essa variação da FUP, que é o valor unitário padrão, que vai impactar, obviamente, no custo, no valor final do cálculo da contrapartida a ser paga e, consequentemente, no fluxo de caixa do empreendimento.
Finalmente, no que diz respeito às estratégias jurídicas de due diligence e simulação, necessariamente nesse processo administrativo de mais-valia, serão necessárias a expedição de diversas certidões, diligência urbanística e documental, haja vista a necessidade de adaptação do pedido de mais-valia à realidade urbanística daquela localidade onde se busca o pagamento da contrapartida para que haja a regularização de uma área de até 20% da taxa de ocupação. O bom é que se poderá, antes do comprometimento ao pagamento da mais-valia, se fazer simulações prévias, não vinculativas, o que facilita a decisão acerca da conveniência ou não da regularização do imóvel e do pagamento da contrapartida da mais-valia. E, finalmente, um plano deverá ser feito de licenciamento com um cronograma, com seus marcos, cronograma crítico e cláusulas de alocação de risco nos contratos. Especificamente falando de shopping center, é bom que se alerte que essa matéria não deve preocupar os lojistas de um shopping, já que, em relação à mais-valia, irregularização e licenciamento, não há contratualmente, nem legalmente, nenhuma responsabilidade do lojista em relação a essa legislação especial, sendo que essa matéria, salvo o melhor juízo, me parece ser uma matéria específica do empreendedor. Ou seja, aquele empreendedor, aquele empresário que vislumbre a possibilidade de um aumento da sua taxa de ocupação de até 20% do empreendimento, o que em matéria de shopping a gente normalmente chama de expansão do empreendimento. Ele, empreendedor, que é o grande maestro dessa orquestra chamada shopping center, deverá buscar junto ao município o licenciamento dessa expansão que ele pretende imprimir no shopping center, obviamente com o intuito de aumentar o número de lojas daquele empreendimento ou aumentar o espaço das áreas comuns do empreendimento, sendo que tanto em relação a espaços para lojas ou espaços para área comum, essa responsabilidade legal recairá 100% integralmente sobre os ombros do empreendedor, jamais do lojista, tanto a responsabilidade no que diz respeito à regularização diária, bem como no pagamento da efetiva contrapartida dessa mais-valia. Com esses comentários, eu termino aqui a minha participação e, mais uma vez, agradeço aí ao nosso presidente, a Daniela e a Ana Horta, o convite e a honra de poder, infelizmente, virtualmente, não
de forma presencial, mas trocar com vocês algumas ideias aí sobre essa nova legislação de mais-valia e fico à total disposição caso haja alguma dúvida, algum questionamento, alguma reflexão que vocês queiram fazer. Muito obrigado. Doutor João, quero aqui agradecer em nome da comissão a sua participação brilhante num tema, né, tão quente, tão recente. Trouxe aqui com detalhes as inovações. Acompanho a sua opinião com relação a ser uma lei, no mínimo estranha, no mínimo estranha, Com certeza. mas com certeza nosso objetivo aqui com a comissão está a todo tempo nos atualizando, estando na esteira do que acontece e como o senhor também falou, que não dá para saber muito bem o que hoje é um shopping, né? Por exemplo, o supermercado Guanabara. Para mim é um shopping, porque tem academia, tem farmácia, tem vários restaurantes, tem cacau show, tem lotérica e tem coisa para lavar roupa, e tem calunga, aquilo é um shopping. E Qual é a aí? diferença? Exatamente. Diferença, né? Mas foi brilhante. O senhor está intimado a estar aqui presencialmente muitas vezes, porque realmente a sua experiência para nós é de muita valia. E, mais uma vez, muito obrigada, mesmo estando aí em viagem, conseguiu parar o seu tempo disponível aqui para nós. Muito obrigada. Tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Ó, todo mundo entendeu muito bem aqui, que não tem dúvida. Muito obrigada. Maravilha, muito obrigado, boa tarde a todos e fico à disposição. Vamos combinar um encontro presencial em 2026, que com certeza dúvidas não nos faltarão. Então, a gente avança aí nessa pauta importante dessa comissão de shopping center, que é muito bem-vinda para todos nós aí que atuamos nessa área. Muito obrigado. Vamos recompor aqui a mesa, doutora Ana. Convido aqui à mesa agora nossa segunda palestrante, doutora Maria Fernanda Tampasso. Doutora Maria Fernanda é coordenadora da área de tributário da filial de São Paulo do escritório Severo da Costa Advogados, advogada graduada pela PUC e pós-graduada em Direito Tributário pelo IBET. Muito bem-vinda, é uma nova bamiana que vem aqui enriquecer a nossa associação com a sua experiência e passo a palavra para você. Muito obrigada. Muito obrigada, Dani, pelo convite. Boa tarde a todos. Agora vamos mudar um pouquinho o tema. Eu vou falar um pouco de tributário, mas não é aquele tributário chato, é realmente um tributário com aplicação mais diária, voltado para a parte de shopping centers de princípios. Você vai falar sentadinho, você está falando bem. Interativo, vou começar sentada, depois você vai em pé, começar a rodar, Fica à vontade. Então,
gente, a gente vai falar sobre IPTU verde como uma estratégia econômica sustentável e projetos greenfield. A ideia da palestra de hoje é realmente ser marcada para empreendimentos greenfield. Eles estão sendo elaborados como modelo. Mas o que a gente fala aqui não é exclusivo para shoppings e não é exclusivo só para greenfield. Pede currículo, mas a Dani já me apresentou, então acho que a gente realmente pode passar essa parte. Então, por que falar de IPTU desde o planejamento do shopping? Quando a gente vai pensar no shopping, nós temos dois pensamentos iniciais. O IPTU é uma despesa recorrente, ou seja, o IPTU é usado anualmente. Todo ano, faça chuva ou faça sol, vocês vão receber um lançamento. Independente de qualquer coisa, obrigação anual. Então, o que acontece? A partir do momento que o shopping, eles não dão. Então ótimo. A partir do momento que fica a obrigação anual e você resolve seguir a construção de um empreendimento imobiliário de grande porte, são milhares de metros quadrados, automaticamente a gente percebe o quê? O IPTU, ele simplesmente é a maior carga tributária que vai recair sobre esse empreendimento. Quando a gente começa a ter essa ideia e ter essa noção já pré-definida, o que a gente precisa ter certeza é esse empreendimento que eu estou construindo, esse greenfield que eu estou começando agora a planejar, como é que eu vou ser afetado por isso no futuro? Porque é muito simples, é muito fácil a gente chegar na conclusão simples dele. Eu quero construir um shopping. Eu vou atrás de um arquiteto, eu vou procurar pessoal de engenharia, eu vou atrás do pessoal de gestão de ativos internos, eu vou procurar fazer cotação de material com essa obra, e, obviamente, no final, vocês vão ter um shopping construído. Qual é a surpresa? A surpresa é que, a depender do material que você utilize, a depender do padrão arquitetônico do seu empreendimento, isso afeta diretamente na tributação que ele vai incidir. Normalmente, as pessoas não têm esse conhecimento. Então, quando a gente vai falar da operação em si, o empreendedor, ele chega, a construtora, a incorporadora chega, começa a botar a planta, sobe aquele empreendimento e é surpreendido um ano depois. O carnê de IPTU na casa do 1 milhão. Ou alguns muitos milhões. Então, quando a gente fala das decisões tomadas no início do projeto, elas realmente influenciam o IPTU do futuro. A partir do momento em que você pode optar por fazer um empreendimento, eu quero fazer um empreendimento super luxuoso. Eu quero que tenha piso de mármore no meu shopping. Eu quero que a fachada do meu empreendimento ela seja toda de lâmina de vidro. Eu quero que o meu pé direito tenha 7 metros, corredores amplos. Eu quero uma arquitetura diferente, eu quero claraboia, eu quero tudo. O que vai acontecer é que esse querer tudo, se ele não tem um estudo, ele não tem acompanhamento prévio de um juiz, você vai ser surpreendido, em vez de você estar pagando 1 milhão de IPTU, você está pagando 10. Então, a verdade é que quando a gente fala de decisões tomadas no início do projeto, essas decisões elas não podem ser limitadas à palavra do arquiteto, à palavra do engenheiro. Isso tem que se casar com o seu jurídico. Seu jurídico interno, os parceiros com quem você atua. Isso é essencial. Então, qual é o impacto financeiro do IPTU? A gente acabou de falar que é o imposto lançado anualmente. Não só lançado anualmente, como todo ano ele é corrigido. São pouquíssimos os municípios que, de fato, pararam e deixaram ele congelado. Então, todo ano, a sua surpresa, ela cresce um pouquinho. Vamos dizer que seja um acréscimo de 10% de inflação, algo do gênero. Ainda assim, a inflação em 10% acima de muitos milhões é uma pancada muito forte. Então, o planejamento prévio, ele é sinônimo de economia acumulada ao longo dos anos. Nada mais é do que, conforme você toma decisões conscientes e você podendo saber como aquilo vai te afetar no futuro, e entenda, escritórios especializados nessa área, eles conseguem montar, eles conseguem fazer uma previsão de como seria essa tributação. É totalmente plausível você pegar e você ter uma média e você saber mais ou menos, no final da sua obra, qual vai ser o valor previsto para fins de IPTU. Isso serve para quê? Você é empreendedor que está construindo greenfield. Ninguém quer abrir um shopping vazio. Ninguém quer abrir um shopping com 100% de vacância. Então, o objetivo é, conforme você apresenta aquela construção, você procura os lojistas para você poder ter a sua planta mix o mais completa possível. Além de você chegar para o seu lojista e mostrar, nossa, olha aqui
a projeção em 3D, que nem fica feio, o shopping vai estar incrível, vai estar lindo, com decisões tomadas e planejamento prévio, e isso é planejamento, tá? Esse planejamento prévio, você ainda consegue oferecer para o seu futuro lojista uma estipulação de quanto seria, inclusive, o valor a ser rateado. A gente sabe que, via de regra, o IPTU ele é rateado para os lojistas. Em caso de vacância, que é o que muitas vezes acontece em shoppings recém-inaugurados, nem sempre a gente pode contar com uma loja com uma planta mix completa. Quem arca com o restante é o empreendedor. Então, o próprio empreendedor precisa ter essa consciência, porque isso vai afetar diretamente no bolso dele. Quando a gente fala de decisões e a gente vai pensar em medidas que podem ser tomadas para efetivamente reduzir essa carga tributária, a gente está falando de uma redução da carga tributária. Existem diversos incentivos, mas o que a gente quer focar aqui, e é muito pouco falado sobre, é a questão do IPTU verde. O que é o IPTU verde? Ele é um incentivo municipal para construções de operações sustentáveis. Em cima das operações, das construções que você elaborar, você tem direito a um desconto. Esses descontos, via de regra, eles vão incidir direto sobre o valor final do IPTU. Eles normalmente têm um prazo pré-estipulado, podendo ser prorrogado. E a regulamentação é dada municipalmente. Cada município rege, cada município tem autonomia para estipular do jeito que acha melhor. Então, a gente vai ter legislações completamente diferentes. Você vai ter legislações super simples e diretas, do tipo, olha, bateu esse item, toma um desconto de 2,5%. Ah, ou não, você tem que ter uma população muito larga para você conseguir alcançar isso. E o mesmo vale para o percentual de redução. A gente tem legislação que dá 20%, a gente tem legislação que dá 25% de desconto. É uma coisa gigantesca. Reduzir um quarto do IPTU do shopping, que seja temporário, que dure 2, 4, 5 anos. Reduzir um quarto do IPTU do shopping é um valor extremamente significativo. Então, para ilustrar justamente essa questão de divergência de legislação, é realmente só a título ilustrativo, porque não é para ser algo cansativo. Eu trouxe a legislação de Cuiabá, que é extremamente simples, extremamente direta, extremamente precisa. Você não tem aquela ladainha do tributário que, mas como é que eu monto? É direto. Você tem um benefício, cada um desses itens. Se você marcar um deles, você tem um desconto de 2,5% sobre o seu IPTU. Você podendo chegar a 25%. Se eu tenho um IPTU de 1 milhão, que é relativamente baixo, no empreendimento do shopping center, você simplesmente já reduziu a sua carga de R$250 mil. Para um shopping que está abrindo, um shopping que não tem uma planta mix fechada, que ainda tem vacância, que tem que estimular a gente para entrar, essa redução é gritante. Aqui é muito simples. Você vê que são coisas básicas. Você pode pegar captação de reuso de águas pluviais da chuva. Você vai usar isso para quê? Vai recolher a água da chuva e vai utilizar nos sanitários do shopping. Ou, eu posso ter instalações de telhados verdes, placas solares, utilização de energia eólica. E aí, veja, essas opções, na verdade, são sustentáveis, e aí aqui o tributário também ele é interdisciplinar, né, porque a gente quase casa por questão ambiental. Isso aqui não só te dá uma redução direta do IPTU, como a gente fala, quando a gente olha e vê esses sistemas diferentes voltados à energia, a gente está falando de uma redução, de fato, da sua conta energética, da conta de luz do shopping, que são altíssimas, consequentemente, redução da tributação que cai sobre. Isso, quando não está incluído na legislação, a própria questão de tratamento de lixo. E a gente pode ver simplesmente o shopping deixando de ser contribuinte das coletas de lixo, das resíduos sólidos. Então, um pequeno estímulo, na verdade, ele tem uma consequência. É isso, enorme, enorme. Agora, em contrapartida, peguei a legislação de Salvador. A legislação de Salvador é completamente diferente. Eles te dão um prazo totalmente diferente. Cuiabá te dava 2 anos, podendo prorrogar por mais 2, mais um limite alto de 25% de desconto. Salvador te dá um limite de 10%, mas ele vale por 5 anos, podendo ser dobrado. E aí, aqui como funciona, para ver que é completamente diferente, e município faz realmente o que quiser, e é isso, tem que ter um jurídico muito em cima, tem que ter um pessoal sempre acompanhando, porque vai mudar muito. Aqui nós temos, basicamente, 3 graus. A legislação indica que você tem que, para você poder fazer jus a esse benefício, você tem que ter uma pontuação mínima, e você tem que estar enquadrado como sendo setor bronze, prata ou ouro.
Se você tiver até 50 pontos, você é bronze e tem 5% de desconto sobre o IPTU. Se você tem 70 pontos, você é prata e desconto de 7. Você tendo a partir de 100 pontos, você é ouro e consegue desconto máximo de 10%. Como funciona isso, Maria Fernanda? Como é que eu vou descobrir se eu tenho pontuação? Nesses decretos, que tem esse tipo de formato, vem junto uma lista anexa extensa. Já falando de uma lista anexa de umas 10 laudas de folha, indicando item por item cada tem uma pontuação. Ah, eu tenho placa solar, você ganha 5 pontos. Eu faço a minha prova de reciclagem, 25 pontos. Tratamento de esgoto, ganhou mais 15 pontos. Ah, eu tenho telhado verde, e assim por diante. Você vai fazendo essas somas. E, ao final, você vai entrar com o pedido administrativo. Isso vai gerar um processo tributário administrativo. Para você fazer jus, você tem que entrar no contencioso com a administração pública, é um requerimento a princípio. Vai ter um advogado para acompanhar o andamento de todo o processo, porque por ser um processo administrativo, a gente está falando de aprovações, fiscalizações, porque não basta simplesmente apresentar um requerimento dando check nas caixas e você não tem como provar. O fiscal vai bater no chão. Então, quando o fiscal for fazer a validação, ele vai ver se realmente tudo que você indicou ali estava previsto. Estando previsto, você consegue o seu desconto. Então, você tem que ter um time treinado, com conhecimento específico sobre o setor, até mesmo para evitar fiscalizações desnecessárias. Tudo que o pessoal do shopping não quer é um fiscal passando pelo shopping. A última coisa que o ambiente de shopping quer é ser fiscalizado por uma coisa terceira que não era o benefício. Então, aqui é realmente procure ou o jurídico está super inteirado, ou procure parceiros que conhecem, que já trabalham com isso, para evitar surpresas a longo prazo. Aqui eu trago um quadro, só para realmente a gente conseguir ficar mais fácil de visualizar, né? Você bota percentual, vai aqui, não vale, e aí fica difícil de você entender de fato qual é o benefício de estar envolvido. Se eu pegar o shopping, peguei o shopping, 2 shoppings construídos na mesma cidade, no mesmo município, inaugurados no mesmo ano. O shopping da linhazinha laranja, ele é um shopping que ele foi construído, greenfield, o pessoal não quis, o jurídico não fez uma pesquisa prévia, não viu se tinha benefício, seguiram com a construção sem nada. O shopping padrão, sem nada sustentável. Embaixo, eu tenho um shopping na mesma cidade, inaugurado no mesmo período, em que verificaram que existia essa legislação. E, na época da construção, fizeram justo. Adotaram essas medidas práticas. Só no primeiro ano, o primeiro shopping chega, e aí, nesse caso, a gente vai falar que eles ganham de desconto 10%. Outro cara, no primeiro ano de inauguração, chega o carnê, 1 milhão. O de baixo tinha um desconto de 10%. Já começou em 900 mil. No segundo ano, gente, o IPTU ele é atualizado. A gente já falou sobre isso. Vou botar aqui também uma inflação de 10% para todo mundo. IPTU atualizado igual, com a inflação igual para todo mundo. O primeiro caso foi para 1 milhão e 100. O de baixo tem 990 mil ainda. Nem chegou na casa do milhão. O de cima, no terceiro ano, já está em 1 milhão e 200. Enquanto o de baixo acabou de entrar na casa do milhão. E aí, obviamente, no quarto ano, a gente vai estar lá em 1 milhão e 300 e muito para o de cima. E o de baixo, 1 milhão e 100 e pouco. A gente está falando em 4 anos, numa economia de 500 milhões. 500 milhões, porque você adotou simplesmente. Você teve o pensamento prévio, as decisões que precisa tomar de forma antecipada, o jurídico trabalhando em conjunto com o pessoal da arquitetura, com o pessoal da engenharia, com o pessoal de planejamento, e por conta disso você conseguiu ver isso de forma prévia. E você já está se beneficiando. E esse aqui é o desconto, estou voltado só para as diferenças de PTU. Eu não estou nem falando que aqui tem a questão de energia elétrica que vai ser reduzida, eu não estou nem falando aqui que você pode servir de outras tributações. Aqui é só a gente ter uma noção da diferença direta. É igual a outra, não precisa. E aí, por que a gente fala que o greenfield é o momento ideal? É aquele negócio, mas Fernanda, não pode ter um shopping já construído? Pode. Só que o greenfield, ele é um empreendimento que está sendo construído ainda, ele ainda está em construção. O que quer dizer que você tem muito mais autonomia para você mexer na planta. É mais fácil você chegar e você fazer uma alteração na planta, você fazer uma alteração no projeto, antes de subir ele, do que você realmente tem uma estrutura já montada,
E você tem que quebrar a parede, você tem que fechar a parte do seu shopping para fazer essas novas inserções. Acaba sendo um custo maior, porque é um custo de demolição, um custo de construção. Não é que seja inviável. Mas para shoppings já construídos, vale a pena botar na ponta do lápis para ver o retorno que vocês têm. No Greenfield, tendo a legislação no município, e nem todo município tem, mas fazendo essa pesquisa prévia, ele é financeiramente e economicamente falando muito mais viável. E é aquele fôlego inicial que você precisa ter. Porque durante os primeiros 4 anos do seu empreendimento, você vai ter PDD mais baixo. O impulso do empreendedor agradece. É mais fácil de você atrair lojistas, porque você tem um ATI muito mais reduzido. Então, ele efetivamente acaba sendo um benefício pouco explorado. As pessoas não têm o hábito de fazer essa utilização, não têm o hábito de conhecimento, de pesquisar sobre e ver se dá para adotar de alguma forma. E é por isso que a gente coloca, é a economia e a viabilidade técnica do Greenfield. Custos menores para implantar as medidas sustentáveis. A estrutura pode ser moldada seguindo as medidas adotadas. Você tem uma flexibilidade, uma adequação estrutural mais fácil. O benefício tributário pode ser estipulado previamente também. Então, você já faz isso, já vai colocar na sua Constituição, já, obviamente, com aquele seu escritório parceiro, olha, me ajuda aqui a remontar esse cálculo? Vamos tentar fazer uma média, mas estipular como é que isso aqui funcionaria quando eu inaugurar? Ah, se eu fizer vai estar tanto, se eu reduzir vai estar tanto. Pô, eu esse benefício realmente bate o custo. Ou eu já tenho um dinheiro para me ajudar. Pode ser que fique elas por elas, mas a longo prazo, só a fim de redução de carga energética, já está super valendo a pena. Então, o que a gente tem é um impacto econômico direto. Qual o primeiro impacto? Não temos dúvida nenhuma, a redução direta do lançamento do IPTU. A gente está falando justamente de um benefício direto do lançamento do IPTU. Agora, quais são todos os outros impactos econômicos que estão justamente vinculados à operação? E por isso você não pode analisar o empreendimento exclusivamente por uma linha, ou exclusivamente por uma área, ou só a visão do jurídico. Se você mostrar um shopping, se você está inaugurando um shopping, e o seu shopping, ele é sustentável? Ele tem o quê? Primeiro que você tem uma publicidade maravilhosa para o seu empreendimento. Você está sendo inaugurado. Você vai jogar nas mídias da sua inauguração, você vai falar que você é um empreendimento sustentável, você vai falar de ESG, você vai falar que dentro da sua bandeira isso vai atrair lojistas, porque tem muitos lojistas de empresas internacionais que trabalham com a bandeira ESG. Então, ter a mentalidade do sustentável é gritante, faz diferença. Então, você começa a ser mais atrativo. Os lojistas, eles querem estar dentro do seu empreendimento. As pessoas querem ver o que você traz de diferente. Além disso, o próprio empreendimento, o shopping em si, para fins de mercado, ele passa a ter um valor majorado. Ele vale mais. O seu empreendimento, por conta dessas medidas, em caso de venda, ele automaticamente ele é, de fato, mais valioso para o mercado do que os demais. Vocês veem empresas internacionais que atuam, grandes empresas que atuam no mercado de shopping center no Brasil, e a gente vê constantemente as pessoas levantando a bandeira. O ESG é muito importante, a gente precisa dos selos, isso aí atrai. Se eu tenho investidor internacional, isso chama muita atenção. Então, isso é uma forma de você conseguir mostrar, por mais que você seja de um empreendimento imobiliário, isso é uma forma de você mostrar que a mentalidade está inserida no seu negócio. E isso serve de atrativo imediato. Então, realmente, uma facilidade de atrair lojistas por conta da bandeira é redução de gastos energéticos mensais, se você utilizar as placas solares, se você utilizar a energia eólica. Você tem um aumento do preço de mercado e você facilita a atração devido à redução do preço de rateio. É mais fácil de você conseguir trazer lojistas para dentro do seu shopping. Tem aquele negócio, shopping Greenfield é um shopping que vai ser inaugurado. Você não tem certeza de como o público vai te aceitar, e você não tem certeza do nível de circulação de pessoas que vai ter dentro daquela operação. Então, todo lojista que entra, ele vai olhar, o perfil daquele shopping está de acordo com a minha marca? Tá, mas é uma aposta. Você entrar no shopping novo é uma aposta. Então, você pode simplesmente chegar, e isso aqui é a título de convencimento, você olhar para o seu lojista e falar, olha, eu tenho, inclusive, aqui, já pré-estipulada a média do que vai entrar. E nesses primeiros anos, o valor é baixo. Isso é um atrativo gritante para o empreendimento.
E aí tem aquela questão, por que que o IPTU verde ele é pouco utilizado? 4 fatores. A baixa divulgação pelos municípios. Porque a gente vê o quê? O que que o município divulga a título de IPTU? Ele vai falar, tem um programa de parcelamento. Você pode parcelar suas dívidas de IPTU. Você pagar isso, tem desconto de 100% em cargos moratórios. Mas, ou algo do tipo, não, o carnê de IPTU do ano que vem, a primeira cota vai ser antecipada à data. Ou a gente vai ter um aumento maior para quem pagar à vista. É isso que as prefeituras divulgam a nível de IPTU. Elas não divulgam a legislação deles. Então, muitas vezes, o seu time jurídico ele tem que catar isso dentro da legislação da prefeitura. Catar, inclusive, projetos de lei, porque vocês ficarem surpresos em saber da proporção de realmente municípios que têm a legislação valendo e que têm projetos de lei parados. A gente tem mais de 5 mil municípios no país. 10% disso tem a lei valendo. E o dobro tem projetos de lei que simplesmente estão parados, não foram votados. Porque, de alguma forma, os vereadores não acharam que era interessante, acham que não faz tanto sentido, e é o contrário. E quando a gente fala de shopping center, nós estamos falando dos maiores contribuintes do município. Basicamente, vocês moldam a economia. Se você pegar um shopping center e você construir afastado do núcleo da cidade, as construtoras vão em volta do seu shopping center e eles vão construir ali. Não faz diferença. O comércio que vocês trazem, ele realmente atrai as pessoas. Então, tem um poder negocial muito grande de chegar e olhar e tentar impulsionar essas votações, os projetos de lei, até para ele chegar e atrás do vereador. É isso, você tentar fazer essa parte política para ver se te ajuda de alguma forma. Assim, é bom para os dois lados. O político vai estar com um projeto super legal, vai fazer super bem para ele e vai, economicamente, ser muito favorável para você. A segunda dificultador é a legislação fragmentada e pouco utilizada. Cada município rege a sua. E cada município, como a gente já viu, escolhe como quer aplicar. Então, como são muito diferentes e não tem essa divulgação, isso acaba dificultando, isso acaba afastando as pessoas desse tipo de benefício, porque isso nada mais era que uma redução de carga tributária. É o que basicamente todo mundo quer dentro do empreendimento. O nosso terceiro fator é a falta de interação entre jurídico, engenharia, desenvolvimento, projetos. Comecei falando disso. É muito fácil você construir um shopping contratando um arquiteto, engenheiro e levantando o preço. Se o seu jurídico não estiver dentro, você tem problema de alvará, você tem problema de liberação de habites, você nunca vai ter esse estudo feito. Você nunca vai pensar num planejamento tributário voltado para isso se você não tiver o jurídico envolvido. Porque não vai passar na cabeça dos demais operadores dessa obra. Então, é necessário que tenha essa coesão, que as pessoas, quando trabalhem juntos. Porque o objetivo final é benéfico para todo mundo. E o nosso quarto ponto é que a adaptação em empreendimentos já construídos se mostra caro e, às vezes, inviável. Maria Fernanda, é inviável? Não é. Você pode fazer. Mas você precisa colocar na ponta do lápis. Você tem que ver se o custo de você fechar um pedaço do seu shopping, interditar um banheiro, interditar uma área de circulação, para fazer aquela obra, o tempo daquela obra vai durar, se aquele benefício depois vale mais a pena. Você pode ser um shopping de 50 anos e você descobriu que o município tem esse benefício, você não faz uso porque você não mora no quadrado. Agora eu não tenho caixa, não tem problema. Mas na frente, se você tiver, se quiser fazer um retrofit, se quiser fazer uma expansão, dá uma pesquisada, vê se vale a pena. Porque depender, vale. E vai te dar um retorno muito significativo para todas as áreas. Não é exclusivamente para fins tributários, mas efetivamente para todas as instâncias. Então, a gente vai para como incorporar, propriamente dito, o benefício. A gente tem o mapeamento jurídico do município. O seu jurídico ele tem que estar antenado, ele tem que estar indo atrás, ele tem que saber se aplica ou não se aplica, se tem um projeto de lei, se ele vai estar sendo votado, se já consegue ver isso de forma antecipada. O estudo da viabilidade econômica, custo versus benefício, é colocar na ponta do lápis. Quanto eu vou custar para implementar? X. Quanto eu vou ganhar? Y. Qual é a conta final? Vale a pena a longo prazo? Isso me traz um retorno maior? Meu objetivo é vender esse empreendimento daqui a 10 anos e repassar ele? Quanto vai aumentar meu preço de mercado? Tudo isso precisa ser analisado. Terceiro ponto, preparação para vistorias, liberação de alvará.
Quando você der entrada no processo administrativo, a prefeitura vai enviar um auditor fiscal para conferir as medidas. Então, tenha isso regularizado, tenha as notas, tenha os comprovantes, tenha tudo certificado, tudo aprovado, o corpo de bombeiros vai passar lá e falar que é tudo direitinho, para você não ter nenhuma dor de cabeça. E o último ponto é, de fato, o acompanhamento do processo administrativo da prefeitura. Tenha um advogado em cima, um advogado que conheça a prefeitura, que conheça como funciona. Então, é verdade, porque senão você tem uma surpresa depois, vai de maluco. Tem condições. Tem um advogado. Parte é quando chega na prefeitura. Não, chega na prefeitura e aquele advogado que conhece, porque senão vai ficar 50 mil anos parado na prefeitura, você participa do processo, aquela tainha melhor do mundo, que contencioso, é contencioso. É difícil. Mas tem um advogado que conheça, tem um advogado que entenda do que ele está fazendo, para ele não entrar no requerimento errado, e o cara bater na sua porta e fiscalizar a coisa que não deveria ter fiscalizado. Então, procure um jurídico que esteja inteirado, procure parceiros que façam esse trabalho, que desenvolvam esse tipo de estudo. E, a partir daí, é o seguinte passo para o procedimento. Então, o fluxograma ele é simples. 6 etapas. Nada muito complicado, nada muito complexo. Obviamente, na prática, isso demora alguns anos para desenvolver. Você está fazendo a construção do shopping, estão falando de greenfield, de obra e tal. Mas, efetivamente, o primeiro passo é pesquisa de legislação. Simples. Se a gente fazer pesquisa de legislação, é fácil. Pede para o seu jurídico, pede para o seu parceiro. Definição de práticas elegíveis. Vê o que vale para você. Vê o que tem retorno. Vê o que está, de fato, dentro do que você espera. Dentro do que você acha que vai trazer um benefício maior para o seu empreendimento. Não é simplesmente vou fazer tudo. Decisões prévias, elas realmente geram essa economia. Então, veja como se tem um empreendimento e a sua operação se encaixam com o que está previsto. Inserir requisitos no projeto. Vai atrás do seu arquiteto, conversa com ele. Como é que eu consigo colocar isso aqui? Eu consigo implementar um telhado verde em cima do shopping? Consigo. Olha que legal. Vou desenvolver, inclusive, eu tenho uma horta. Tem um telhado verde, uma coisa super diferente. Depois disso, orçamento e retorno financeiro. Tem que botar na conta do lado. Quanto vale, quanto não vale, quanto vai custar. Execução e comprovação. Tem que ter tudo certinho, tem que estar funcionando, tem que estar aprovado, tem que ter o alvará, tem que ter os certificados. Por que você não quer entrar no processo administrativo? Você não quer contratar um escritório para chegar lá na hora da fiscalização, o cara bater na sua porta e você, esqueci de validar isso, esqueci de regularizar isso na prefeitura. Perdeu o processo? Vai ter que entrar com tudo de novo? Então, realmente, tempo está sendo perdido ali. Então, tem de fato seguir um a um. E o nosso. Aí o nosso último seria a solicitação formal do benefício. Que é de fato você entrar com o pedido administrativo, com um advogado acompanhando, que pode ser que o município questione alguns pontos. Você vai ter que peticionar nesses autos. Então, não é qualquer pessoa. Não adianta você colocar um despachante à frente e achar que o despachante vai resolver isso aqui por conta própria. Não vai. O despachante pode até chegar lá e entregar o requerimento. Depois disso, eu, Maria Fernanda, tem despachantes maravilhosos no mundo, mas eu, Maria Fernanda, não colocaria um empreendimento de não sei quantos milhões na mão de um despachante, que não é uma pessoa especializada no assunto. Mas, obviamente, decisão de risco varia de empreendedor para empreendedor, cada um faz o que acha melhor para a sua própria operação. Mas fica a ressalva. Então, vamos lá. Oportunidades e conclusões. O IPTU verde é um conceito subutilizado. Subutilizado porque as pessoas, de regra, não sabem nem que ele existe. Tem muito shopping que poderia estar fazendo uso e não sabe que existe, sabe que a legislação está aí, não sabe que podia fazer isso no benefício. Tanto shopping em Salvador, gente, tanto shopping em Cuiabá, tem tanto shopping em Guarulhos, tem tantas cidades que dá benefício, Natal, gente, tantas cidades que dá benefício, e as pessoas não olham, não sabem, não têm conhecimento. As vantagens econômicas, especialmente nos projetos de Greenfield, porque é muito mais fácil de você implementar, porque está no começo. Então, você rabisca no papel, desrabisca no papel, muito mais fácil de implementar. Mas não é exclusivo. E a sustentabilidade no início é igual à eficiência tributária. A verdade é que a gente está aqui num liminar muito tênue. Eu não estou falando de direito ambiental. Eu não estou falando propriamente dito de como funciona a operação de empreendimento de shopping center. Mas acaba que é tudo meio que multidisciplinar.
Então, quando você tem a cabeça voltada para como a operação funciona como um todo, você consegue ver de forma clara como vai se dar a eficiência tributária final. Então, isso realmente, quando você tiver um superintendente que tem conhecimento, o pessoal, próprios empreendedores, tanto os empreendedores, empresas familiares, grandes empresas shopping center, grandes administradores, que só precisam já fazer parte de um subconsciente. Na verdade, que todo mundo quer é redução de carga tributária. Todo mundo quer pagar menos imposto. E muitas vezes, se você podia estar pagando, você não sabia. E aí tá o negócio. As decisões de projetos podem economizar milhares de reais por o nosso sistema gráfico. Gente, 1 milhão de IPTU por shopping é um valor muito baixo. A gente trabalha com muitos shoppings. A gente vê os IPTUs na casa dos 10 milhões. Gente, 10 milhões de reais todo ano para imposto é muito dinheiro, é muito pesado, faz muita diferença. Então, se de alguma forma você consegue aplicar um desconto, não conseguiu o total de 10, conseguir 5, gente, 5% dos 10 milhões é muito dinheiro. Faz muita diferença na operação. É um fluxo de caixa diferente. Então, dessa forma, eu concluo rapidamente, fazendo um único adendo. Eu só não vou divulgar qual é o shopping, porque eu não falei com o cliente, então acho melhor não divulgar por uma questão, né, profissional mesmo. Tem um shopping específico que nós atuamos pós-pandemia. Pós-pandemia foi um período devastador para a indústria de shopping center. Quem trabalha sabe que foi muito difícil, muito difícil. A vacância aumentou de forma exponencial. Todo mundo parou de pagar tudo e ninguém sabia como é que ia ser depois. Os shoppings pararam, todos, de pagar tudo. Foi variação, inclusive, para o mercado. Porque esse dinheiro tinha que ser voltado para outras áreas. Você tinha que seguir pagando o pessoal, a manutenção. Você tinha que repassar o menor gasto possível para os seus lojistas. Porque o empreendimento de shopping ele vive da receita de locação dos lojistas. Então, nós tivemos um shopping que passou muitas dificuldades na pandemia. Muitas dificuldades. Ele foi construído lá em 2017, 2018. E aí, em 2022, pós-pandemia, aquela situação de meus lojistas estão indo embora, a vacância está aumentando, eu não tenho como pegar esse PTU, eu não tenho como repassar. Os sócios do shopping estão se degringolando. A gente foi simplesmente estudar. E nos deparamos com o quê? Justamente com um decreto editado em 2022, dando desconto para o shopping. O shopping foi um shopping construído longe do centro mesmo, onde ficava a parte principal. E por conta disso, ele teve que fazer a estrutura de esgoto, porque não tinha na região que ele foi colocado. Ele teve que fazer a estrutura de água pluvial, que também não tinha na região onde ele foi colocado. Ele acabou sendo construído de forma... Eu não vou dizer que foi racional, porque realmente foi, né? Mas é que não foi diretamente pensando no benefício. Mas ele acabou fazendo na época da construção para viabilizar a operação em si. E foi uma sorte maior do mundo. Porque pós-pandemia, ele simplesmente conseguiu levar 15% de desconto sobre o PTU. E isso foi o fôlego que ele precisava para manter os lojistas, para reduzir o rateio, para reduzir a despesa do empreendedor. Os lojistas que já tinham saído, né? Porque foram poucos os shoppings, de fato, pós-pandemia, que conseguiram sair ilesos para a pandemia, isso é mentira. Então, assim, são surpresas positivas, são, que às vezes você nem faz de forma intencional, mas acaba te dando um retorno financeiro que você não esperava e, visualmente, pode salvar o empreendimento, salva a operação. Então, gente, com isso, eu concluo. Caso queiram conversar, caso queiram tirar dúvidas, eu fico 100% à disposição. A Daniela tem meu contato, se precisarem de alguma coisa, deixe o contato no e-mail, se quiserem conversar sobre. É um tema diferente, é um tema pouco abordado. Eu realmente queria trazer uma coisa que fosse multidisciplinar e que não fosse o tributário chato da conta, de mostrar um número, história de situação, uma coisa assim. Então, eu agradeço muito pelo convite, Dani. Foi um prazer estar aqui. Um prazer também poder estar participando, poder fazer parte da comissão. Eu acho que vai ser um grande caminho que está começando a trilhar. E agradecer por todos terem vindo também. Obrigada, gente. Foi brilhante, um tema que eu confesso que eu não conhecia. É diferente. E uma dúvida, esse tipo de legislação é aplicada, obviamente, para shopping, mas também para qualquer tipo de construção.
Esse é o pulo do gato. A legislação, ela vai falar, ela não é voltada, não fala shopping, ela fala de empreendimentos comerciais. Então, a gente está falando de grandes empreendimentos comerciais, a gente está falando de mercados, escolas, hospitais, shoppings, hotéis. Isso aí, efetivamente, pode ser utilizado no ramo imobiliário de uma forma mais extensa. Eu sei que a ideia é realmente o estudo ser voltado para a questão de shopping e a viabilidade, por isso eu voltei mais para a questão de shopping, de greenfields, etc. Mas sim, é um benefício que pode se estender. Eu falei isso de propósito porque a gente também, obviamente, quer estudar, a gente quer aprender, mas a gente quer monetizar, né? A gente, como advogado, a gente quer prospectar, a gente quer entender o mercado, quer entender a esteira. E, obviamente, é um conhecimento que agrega muito. Como eu falei, por exemplo, o supermercado Guanabara é um shopping, então é uma aplicação excelente também. Parabéns pelo tema, foi muito didático, prendeu aqui a atenção. Quero aproveitar, então, agradecer mais uma vez a todos aqui presentes, a todos que estão também online acompanhando. Vai ficar gravado para gente, para quem não pôde assistir agora, assistir depois. E vou entregar o certificado da nossa palestrante. E mais uma vez, parabéns. Pode, Eduardo. Vamos tirar uma foto também da nossa comissão toda. Por que para não sair desse negocinho? Mas agora não está pegando mais. Vem todo mundo aqui da comissão para a gente tirar uma foto. Vai frente, tá bem. Vem, presidente. Posso fazer parte da ação? Da minha pode. Da minha tá podendo. Quando eu posso. Eles vão ver seu presidente. Eu posso ser mesmo. Chegamos para lá. Engenheiro institucional,